Vamos falar um pouquinho sobre o artigo 1583 do Código Civil? O referido artigo trata sobre as duas espécies de guarda de filhos menores existentes no Brasil, sendo a guarda unilateral e a guarda compartilhada. A guarda unilateral, como o próprio nome já diz, é exercida por apenas um dos genitores, ou por alguém ou pessoa que o represente. A guarda compartilhada é exercida por ambos genitores. Na guarda unilateral, em regra, o menor tem domicílio com um dos genitores, cabendo ao outro o dever de pagar a pensão alimentícia e o direito de visitar esse filho e ter também em sua companhia, como também de seus familiares. Na guarda compartilhada, a criança tem mais frequência, mais assiduidade, a criança e o adolescente passa a ter um convívio mais próximo, mais frequente, com mais assiduidade, tanto em relação ao pai como também em relação à mãe. Muitas pessoas acreditam que na guarda compartilhada, a criança ou adolescente acaba por ter dois domicílios. Eu moro com meu pai uma semana e moro com a minha mãe na outra semana, na semana seguinte. Essa situação não é verídica. A guarda compartilhada acontece quando, exemplo, a criança mora com a mãe, mas durante a semana o pai tem mais frequência em relação a levar o filho à escola, buscar o filho à escola, levar o filho para fazer um passeio, não tendo tão somente os finais de semana com o próprio filho. A guarda compartilhada acontece quando o casal optou por essa modalidade ou quando o juiz, ao verificar as divergências do casal em relação à criação, ao sustento dos filhos, com o objetivo de findar a lide em relação ao convívio com esses filhos, estipula essa modalidade de guarda. A guarda compartilhada foi instituída com o advento da Lei 11.698 de 2008 e atualmente tem também uma importante missão: coibir atos de alienação parental. A alienação parental é um distúrbio da infância, da criança e do adolescente, provocada por apenas um dos genitores, em regra em processos de divórcio, em processos da antiga separação ou dissolução de união estável. A alienação parental foi criada pela Lei 2.318/2010 e ocorre quando um genitor começa a praticar atos que descaracterizem o outro diante do filho, com o objetivo de afastar o filho do pai ou da mãe. Exemplo, quando a mãe começa a achincalhar o pai diante do filho. Pai e mãe estão separados ou passando por esse processo, culminando aí num divórcio ou dissolução de união estável, e a mãe começa a xingar o pai diante do filho ou vice-versa. O pai também pode incorrer, pode praticar atos de alienação parental. Essa situação é muito comum nas guardas chamadas de unilateral, onde, em regra, o genitor que toma conta, que fica com o menor, ele começa a desenvolver um sentimento de posse, de possessividade. E faz do seu filho, faz desse menor, um objeto, um instrumento de vingança, de punibilidade em relação ao outro genitor. A alienação parental é conduta criminosa. E quando comprovada judicialmente, inclusive através de laudo psicológico, de laudo pericial, cujo prazo é de 90 dias para ser entregue via judicial. Então, quando existem resquícios, indícios da alienação parental, o juiz pode aplicar advertência, pode aplicar multa ao genitor alienante, como também pode inverter a guarda, pode suspender o poder familiar, hoje chamado de autoridade parental. A alienação parental tem como sua maior vítima a criança e ou adolescente. E, consequentemente, ocasiona também algumas sequelas, tanto de natureza psicológica como de natureza física, a chamada SAP, Síndrome da Alienação Parental. Exemplificando as sequelas, exemplificando então a SAP. A criança e ou adolescente começa a fazer uso de substância entorpecente ou de bebidas alcoólicas como meio de fuga. A criança torna-se ansiosa, depressiva, passa a desenvolver um sentimento de insegurança, um complexo de rejeição, baixa estima. Em casos mais sérios, a depressão pode até levar essa criança e ou adolescente ao suicídio. Fica a dica: a alienação parental é conduta criminosa. É prevista tanto no âmbito civilista, como também é punida pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porque expõe a criança e o adolescente a uma situação vexatória, uma situação constrangedora. É um distúrbio, é uma lavagem cerebral feita por um genitor em detrimento do outro. Por isso que no Brasil
Está sendo muito comum e é mais justo, de certa forma, a aplicabilidade da guarda compartilhada. Para exercer a guarda unilateral, o genitor ou a genitora que vai exercer ou que esteja exercendo tem que ter consciência e, consequentemente, saber distinguir que casais divorciam-se, que a união estável é dissolvida, mas a relação entre pais e filhos tem que continuar, tem que ser mantida. Fica a dica para o exame da OAB. A guarda compartilhada tem sido a regra e foi instituída, como eu já disse, pela Lei 11.698 de 2008.